Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessa oitava lição, com o título Profeta de Patmos. Nesta segunda-feira, vamos então estudar um caráter transformado. Estamos falando do apóstolo João, fatores impressionantes da vida dele que servem de exemplo para nós. Pergunta A. O que significa o nome descritivo que Jesus deu a João e a Tiago, o seu irmão? Então, Marcos 3,17 relata: E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. O pensamento da pena inspirado em Atos do Apóstolo, página 540, diz o seguinte: Por natureza, João tinha um caráter amável que sua vida futura revelou. O discípulo tinha graves defeitos naturais. Por natureza, João não tinha o caráter amável que sua vida futura revelou. O discípulo tinha graves defeitos naturais. Ele não apenas era orgulhoso, autoconfiante, faminto por reconhecimento e honra, mas também impulsivo, ressentindo-se com ofensas. Ele e seu irmão eram chamados de filhos do trovão. O temperamento maligno e o desejo de vingança e a tendência a críticas habitavam no discípulo amado. Mas, debaixo de tudo isso, o divino mestre visualizou um coração ardente, sincero e amoroso. Jesus repreendeu-lhe o egoísmo, desapontou-lhe as ambições e testou-lhe a fé. No entanto, Cristo devolveu, em troca, aquilo pelo que o discípulo mais ansiava: a beleza da santidade, o poder do amor que transforma. É uma pergunta interessante. Aqueles irmãos eram chamados de filhos do trovão, mas ao contemplar Jesus, ao estar com Jesus, Jesus então transforma a vida desses dois irmãos, principalmente a de João. Mas vamos à frente para não comentar aquilo que já está adiante na lição. Como João aprendeu um novo modo de se relacionar com os outros, agora com todos aqueles aspectos que ele tinha, o filho do trovão, que estava buscando um reconhecimento, orgulhoso, as ofensas lhe ofendiam muito e pronto, toda aquela tendência de vingança que ele tinha. O que ele aprendeu agora? O que Jesus disse? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então esse foi o mandamento que Jesus deu e falou para eles todos. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós vemos que ele ouviu a palavra de Jesus e depois, mais tarde, escreveu essa mesma réplica, de uma forma diferente, mas dizendo a mesma coisa, né? As palavras do apóstolo João mais tarde. Pena inspirada, agora a página 544, diz assim: os ensinamentos de Cristo, que apresentavam a mansidão, a humildade e o amor como essenciais para o crescimento na graça e para a capacidade de atuar em sua obra, era de suma importância para João. O discípulo valorizava cada lição e sempre buscava harmonizar a própria vida com o padrão divino. João havia começado a reconhecer e a captar a glória de Cristo, não a pompa e o poder seculares que havia aprendido a esperar, mas a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. É uma lição muito linda, maravilhosa, uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. O refletir o amor de Cristo. Nós sabemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, Deus é amor. E João enxergou esse amor em Cristo e passou agora a não só receber esse amor, como refletir esse amor que ele recebia de Cristo. E realmente estava entendendo esse amor e assimilando esse amor para que pudesse também doar dele. Pergunta C. Descreva o resultado de um coração cheio de amor pelo próximo. Então, 1 João 3, 10 e 11. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus,
porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Palavra do apóstolo João. Então, aquele que não ama, além de não conhecer a Deus, pertence ao diabo, é filhos do diabo, né? Aqui vem dizendo. Ainda João 13:35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora eu vos pergunto, somos filhos de Deus? Você é um filho de Deus? Você ama todos que estão à sua volta? Ama uns aos outros? Então aqui está uma lição muito grande para nós. Já aqui não traz, mas Jesus diz, ame o teu inimigo. Agora a gente ama aquele que nos fazem mal, aquele que nos tratam mal? Então fica ali uma questão para cada um fazer uma análise pessoal. Ainda continuando a leitura na página 544 e 545, diz assim: a profundidade e o fervor de afeto de João por seu mestre não foram causados do amor de Cristo por ele. Pelo contrário, foram o efeito desse amor. João desejava ser semelhante a Jesus e, sob a influência transformadora do amor de Cristo, tornou-se manso e humilde. O eu estava escondido em Jesus. Acima de todos os seus colegas discípulos, João se entregou ao poder daquela vida maravilhosa. Ele conhecia o Salvador por experiência pessoal, direta e vivida. Os ensinamentos do Mestre ficaram gravados em sua alma. Quando o discípulo testemunhou da graça do Salvador, sua linguagem simples era eloquente, repleta do amor que impregnava todo o teu ser. É impressionante. Irmão Francisquinho de Vai e também o irmão dele. Era impressionante nós conversarmos com ele. Tive a oportunidade de conversar muito com ele aqui. Ele fez uma viagem, ele foi na Conferência Geral da Romênia em 2010. E tivemos ali uns 3 dias juntos. Eu me maravilhava ouvindo aquele irmão falar. É impressionante porque a gente vê o quão próximo de Jesus a pessoa está. Ele emanava Cristo. Simplesmente era impressionante ouvi-lo falar. E qualquer um de nós pode também absolver Jesus de uma forma tão impressionante de passar, das pessoas perceberem isso, sem nós falarmos quase nada, só nas atitudes, na maneira de ser, em poucas palavras. Quem lê o livro O Desejar de Todas as Nações, quem lê o livro, como é que chama? História da Redenção, são livros maravilhosos para nos aproximar de Cristo, para realmente entender quem é Jesus. Mesmo quem quiser ler um menorzinho, né, O Caminho a Cristo, ou O Caminho ao Céu, ou Paz Interior, é todo o mesmo livro, né? São livros que nos levam muito para próximo de Jesus. E o ler a palavra, né? Ali, se a gente pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, ler reler, né? Esses livros também nos aproximam de Cristo. Então é muito importante nós fazermos como João fez. João, ele pensa que ele sentia-se amado por Cristo, mas o efeito maior foi o amor que ele buscou, o amor que ele entendeu, o amor que impregnou a sua alma, e assim ele conseguiu então ser o discípulo amado. Então que Deus nos abençoe, nos dê sua graça, nos ajude para que possamos realmente também buscar conhecer a Jesus, porque o conhecimento de Jesus é o maior meio de salvação que você possa imaginar. Esqueça tudo que tem em volta. Conhecendo a Jesus, a graça vai abundar de uma maneira que é a melhor maneira de sermos salvos. Toda transformação que você quiser ter é conhecendo a Jesus que você vai alcançá-lo. Então que Deus nos dê sua graça, nos abençoe para que possamos realmente dedicar tempo e esse interesse em conhecer esse amor, esse verdadeiro caráter de Deus, caráter de Jesus, o amor que emana, esse amor verdadeiro, genuíno que emana dos céus. Esse é o meu sincero desejo para mim e para você hoje. Amém.